Olá a todos, o meu nome é Shani Lácia e no episódio de hoje eu venho falar do papel das mulheres não só na Índia antiga, mas também na atualidade. Na verdade, venho falar de Shakti, a essência da energia feminina. No episódio passado, em que falámos do Shivaratri, focámos bastante a energia masculina, representada por Shiva. Hoje, então, falaremos da sua contraparte feminina, que é Shakti. Não há Shiva sem Shakti. Esta palavra, em sânscrito, significa poder, mas um poder interno que se exterioriza. De acordo com o Sanatana Dharma, tudo é energia. E existem duas grandes polaridades básicas, a que se chamou masculina e feminina. Quando falamos de polaridades energéticas, não estamos a falar de género, porque todas as pessoas, seja qual for o género, carregam dentro de si estas duas polaridades. A polaridade ida ou feminina caracteriza-se então por um caráter carinhoso, envolvente, pela doçura, é uma energia orgânica, curvilínea, envolvente, calorosa. A polaridade pingala ou masculina é então mais focada, mais sintética, compacta, mais focada num objetivo, um pouco mais fria, mais retilínea. A forma sobrepõe-se à fluidez. É orientada para a ação, movida por um pensamento lúcido. Ao contrário do que acontecia e continua a acontecer em muitas partes do mundo, em que as mulheres normalmente são relegadas para um papel passivo e os homens para um papel mais ativo, na cultura védica, tanto homens como mulheres eram aconselhados a cultivar e trabalhar ambas as polaridades. Isto são pessoas equilibradas, com uma elevada inteligência emocional e com uma boa performance em termos de socialização. Quando dizemos que as mulheres são Shakti, queremos dizer que Adi Shakti, essa energia, esse poder primordial, é representado sob a forma de Durga Devi. Durga Devi é a mãe da criação, a energia primordial, aquela força que nos mantém e que nos move, é a força que é a base de tudo. Podemos, por exemplo, vê-la como Parvati, que é a esposa de Shiva, mãe de Ganesha e de Skanda. Ela é conhecida por ser bela, graciosa, delicada, serena, mas é também uma poderosa yogini que consegue fazer austeridades de um nível muito elevado e desenvolver então assim o seu poder pessoal e criar equilíbrio para o universo. Parvati é conhecida por ter um poder controlado, mas quando ela é chamada à ação, então ela manifesta-se como Durga e aparece então com 10 braços, cada um com uma arma diferente, que simbolizam que ela vai proteger-nos em todas as direções. A sua função é aniquilar as forças que nos tentam retirar a nossa Shakti, a nossa energia vital. E, portanto, ela é essa força interior que todos possuímos e essa capacidade de cortar essas forças antagónicas. E normalmente é acompanhada por um leão, precisamente porque o leão simboliza essa força interior. Em casos extremos, quando os desafios são demasiado elevados, ela transforma-se então em Kali, ela passa ao próximo nível. Kali é conhecida por ser terrível e devastadora, ela mete medo ao próprio medo. Luta ferozmente num transe quase impossível de travar e destrói vigorosamente todos os obstáculos. O seu poder é imensurável. Agora, o aspecto curioso é que a única coisa que conseguiu travar Kali e tirá-la desse seu transe destruidor é quando ela sente amor. Quando o seu amado Shiva é atacado, ela reage tentando protegê-lo. E quando vê que os seus filhos, que no fundo é toda a criação, também estão em perigo, esse seu instinto maternal salta cá para fora e ela luta loucamente para nos proteger. É exatamente aquilo que acontece na natureza, quando uma mãe instintivamente protege as suas crias, protege aqueles que ama. Apesar do seu aspecto feroz e selvagem, Kali manifesta-se sob diversas formas, que são a personificação do próprio amor. Como Tara, ela amamentou Shiva para conseguir diluir o veneno que ele tinha tomado.
Como Bhairavi, ela manifesta total compaixão, libertando as almas que estão presas neste mundo e fazendo com que elas façam essa transição da morte para uma nova vida. Como Kamala, ela manifesta todo o esplendor da beleza e da luz. Nestas manifestações de Devi, conseguimos ver claramente vários aspectos que estão normalmente associados às mulheres. Elas são as curadoras, são aquelas que cuidam, são as que dão à luz e que ajudam outras a dar à luz, são as que estão presentes nos ciclos da vida e da morte, são aquelas que lutam, mas que também cuidam das feridas depois da luta, são aquelas que dão a vida por aqueles que amam. São as que amamentam e nutrem. São as que curam as feridas físicas e as feridas emocionais. São aquelas que estão sempre lá e que são o último pilar, assim como a Devi, assim como a Shakti original. Todas as mulheres são então consideradas manifestações desta Shakti original. Todas nós somos, no fundo, uma projeção de Parvati, de Durga e de Kali, tal como uma gota no oceano tem as mesmas características do oceano, mas numa quantidade diminuta, assim somos nós, que manifestamos de uma forma um pouco mais limitada os atributos e a energia infinita de Adi Shakti. Ao longo da história, sempre assistimos a mulheres que conseguiram fazer feitos grandiosos, utilizando quer o seu lado de lutadoras e governantes, como o seu lado mais amoroso de cuidadoras. Neste episódio vamos ver alguns exemplos. Lakshmi Bai, conhecida como Jhansi Ki Rani, ou a Rainha Jhansi, nasceu em 1835 e, apesar de ter nascido numa família de brahmanas, ela foi educada na corte, já que o seu pai trabalhava como conselheiro para a corte. Então ela foi educada entre rapazes e por isso recebeu uma educação que não era muito comum para as raparigas da época. Ela aprendeu equitação, artes marciais e luta com espada, por exemplo. Contrariamente àquilo que era usual na época em que as mulheres deviam estar recolhidas, ela insistia em falar cara a cara com os oficiais britânicos. Casou com o rei Jhansi, mas ficou viúva antes de terem deixado um herdeiro. Alguns anos antes da morte, o rei tinha então adotado uma criança e nomeou como seu herdeiro. Mas, quando chegou à altura do menino assumir então o trono, o governo britânico não o reconheceu como legítimo herdeiro e anexou esse reino. Então, nessa altura, Lakshmi Bai, com 22 anos, ela assumiu a regência do reino e recusou-se a entregá-lo ao Império Britânico. A rebelião crescia em várias partes da Índia à medida que os ingleses impunham o cristianismo e baniam os costumes locais. A batalha entre os ingleses e os rebeldes foi-se adensando, cada vez com mais mortes de ambos os lados, e foi-se aproximando então da zona de Jhansi. Diz-se que a rainha chegou mesmo a oferecer proteção às mulheres e crianças britânicas durante esses momentos de grande conflito. Treinou o seu próprio exército, constituído tanto por homens como mulheres, e organizou então uma luta de resistência conhecida como The Indian Mutiny. A violência foi de tal ordem, com mortes de ambos os lados, que o governo britânico se viu então forçado a alterar essa lei em que anexava reinos que não tinham herdeiros legítimos. Durante a luta, Lakshmi Bai teve que fugir do palácio disfarçada de homem, a cavalo, com o seu filho adotivo às costas, e ofereceu resistência até ao fim. Infelizmente, acabou por ser morta em combate. Foi imortalizada em narrativas, através de livros, filmes, e ainda hoje se contam as suas histórias, e foi então considerada uma heroína nacional, um símbolo de resistência e de poder. Savitribai Phule, reformadora social. Nascida em 1831, é considerada oficialmente como a primeira professora da Índia, pelo menos da era moderna, e reconhecida também por lutar por causas sociais e ter contribuído largamente para a emancipação das mulheres e para a defesa de direitos humanos a vários níveis. Era analfabeta quando casou com Jyotiba Phule e na altura mal se sabia que a influência positiva que o marido teve na sua vida acabaria por alterar a trajetória da própria Índia.
Felizmente, o marido acreditava no poder da educação para diminuir as diferenças sociais e começou então a ensinar a sua mulher a ler e a escrever. Na altura, isto era completamente contracorrente e causou uma revolução. Depois, Jyotibai inscreveu numa escola para que ela própria se tornasse uma educadora. Apoiados pelo ativista Sagunabai, acabaram mesmo por abrir uma escola, que foi a primeira escola da época regulada por indianos e que era exclusivamente para raparigas. Introduziram inovações no currículo escolar e no método de ensino, incentivando as famílias a apoiar as suas filhas a estudarem. Ao fim de algum tempo, conseguiram que o número de alunas nas suas escolas fosse até superior ao número de rapazes que estudavam nas outras escolas estatais. O facto de aceitarem alunas da casta dos intocáveis enfureceu muita gente. Aproveito para referir o episódio 6 do Dharma Seeker, em que fala então das diferenças de castas. Várias pessoas tentaram então fechar essa escola, insultavam Savitribai quando ela ia a caminho da escola e atiravam-lhe lixo. Houve alturas em que Savitribai pensou em desistir, mas o marido encorajou-a a continuar sempre. E a partir de certa altura, Savitribai começou então a reagir àqueles que a atacavam e dizia que os ataques acabavam por dar-lhe ainda mais força para continuar a sua obra social. Dedicaram então a vida a uma série de causas sociais, sempre com o objetivo de promover a equidade. Estabeleceram a Satya Shodhaka Samaja, que era uma plataforma de educação aberta a todos, independentemente de casta, religião, ou género ou nacionalidade. Abriram um centro de proteção a viúvas grávidas e a vítimas de violação. Combateram o casamento infantil e o feticídio de raparigas. Abriram o seu próprio reservatório de água que todos poderiam utilizar, inclusivamente os intocáveis. Abriram 52 orfanatos. Depois da morte de Jyotiba, Savitribai continuou então sozinha esta missão. Ela alimentava diariamente 2.000 crianças durante uma fase de epidemia. Acabou por morrer na sequência do cuidado prestado a uma criança em que contraiu a doença e morreu. Deixou também obra poética com 2 livros e um poema chamado Go Get Education, em que ela incentivava as pessoas a procurarem educação para deixarem de ser vítimas da opressão social. Sushma Swaraj, líder política. Mais recentemente temos o exemplo de Sushma Swaraj, que foi ministra dos Negócios Estrangeiros da Índia e muitas vezes membro do Parlamento. Foi considerada como a política mais amada da Índia e só deixou a sua carreira recentemente devido a problemas de saúde. Foi a primeira e única mulher honrada com um prémio por se ter destacado no Parlamento indiano. Em 2019 foi condecorada com um prémio de prestígio por ter ajudado as vítimas do Nepal durante um terremoto e foi nesse mesmo ano que acabou então por falecer. Existiram naturalmente muitíssimas outras personalidades no panorama social e político da Índia, mas escolhemos destacar apenas estas personalidades. Nas diversas situações, manifestaram compaixão e amor pela humanidade, e foi isso então que lhes conferiu Shakti, um poder inabalável. Embora a Índia seja atualmente conhecida por falta de direitos humanos, muito especialmente no que toca às mulheres, é preciso entender todas as complexidades de um país que foi sucessivamente atacado e invadido por povos que tinham culturas completamente diferentes daquela que ali se praticava. A cultura original praticada na Índia védica foi-se perdendo e aquilo que começou a ser vivido não podia estar mais longe daquilo que era a cultura original. Uma cultura em que se dizia que as mulheres eram uma manifestação da própria deusa Lakshmi. É explicado que uma casa onde as mulheres sejam valorizadas e tratadas devidamente vai ser então favorecida pela abundância e, pelo contrário, num sítio onde as mulheres sejam maltratadas, Lakshmi Devi, a deusa da fortuna, nem sequer entra. Ainda hoje se presta homenagem a essa Shakti de várias maneiras diferentes, nomeadamente através do festival de Navaratri. Podem ver o episódio 3 para perceberem em que é que consiste este festival.
possamos todos viver e recordar essa mensagem não apenas uma vez por ano, mas todos os dias. Não nos esqueçamos que todas as mulheres são Shakti. Obrigada por assistirem a mais este episódio. Espero que possam então subscrever o canal de YouTube, fazer like nas páginas de Facebook e Instagram e gostaria que acompanhassem os próximos vídeos. Até breve. Namastê.